Meus cumprimentos ao deputado Zé Esmeraldo, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se fazem presentes aqui no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem, em Brasília, foi a posse da nova Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, que substitui o Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, a despeito de alguns erros cometidos durante a Operação Lava Jato, mas acertou infinitamente mais do que errou. Acertou muito, um trabalho ímpar na história da República Brasileira e merece todo o nosso reconhecimento. Não é um herói, mas soube cumprir bem o seu papel, assim como toda a equipe da Operação Lava Jato. E, inclusive, aceitou a nossa denúncia em março desse ano, quando denunciamos à Procuradoria-Geral da República o não cumprimento do mínimo de 25% a ser investido na educação aqui no Estado do Espírito Santo e apresentou ao STF uma representação contra o governo do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado para que o governo volte a investir o mínimo constitucional de 25%. Hoje o processo está nas mãos da ministra Rosa Weber e aguardamos que ainda este ano essa situação seja resolvida pelo STF. Nós temos falado sempre aqui da situação complicada que o país vive e nos aproximamos das eleições de 2018. O povo brasileiro, de uma forma geral, ainda, uma boa parte da população, não entendeu o gigantesco valor que tem um voto. Prova disso é a quantidade cada vez maior de pessoas que anulam ou votam em branco ou deixam de ir votar. O Norberto Bobbio, o grande intelectual italiano Norberto Bobbio, infelizmente já falecido, em um dos seus livros, O Futuro da Democracia, Bobbio fala sobre as promessas não cumpridas da democracia, e numa dessas promessas não cumpridas, Bobbio fala sobre a questão do direito ao voto. Então ele escreve que se imaginou que se numa democracia você pode escolher os seus representantes, então as pessoas sempre escolheriam os melhores entre os melhores, mas que isso nunca se confirmou, ou que muitas vezes isso não é confirmado através dos votos. E eu concordo bastante com ele, basta olhar a história do nosso país. O deputado Padre Honório, que tem um projeto fantástico, do qual eu participo muitas vezes, chamado Interagir para Construir, que é um projeto de formação política excelente, que merece todo o nosso aplauso e, por isso, tantas vezes eu participo das aulas desse projeto. Uma vez, num dos discursos do Padre Honório, aqui, nesta tribuna, ele disse sobre a necessidade das pessoas terem coragem de se candidatar, de se envolver na política. E Padre Honório me lembra das suas palavras dizendo que se diz o tempo inteiro para as pessoas que elas precisam votar melhor, mas se melhores não se candidatam, fica difícil para a própria população escolher. Então essas reflexões elas são muito importantes nesse momento e mais do que nunca, a população, ao invés de achar que está se rebelando e mostrando a sua indignação, votando em branco ou não indo votar, ela deveria fazer o contrário. Ela deveria participar mais, prestar mais atenção, tentar conhecer melhor, acompanhar melhor e votar, porque só através do voto nós vamos conseguir mudar bastante a realidade que está aí. O tempo inteiro aqui no Brasil, os discursos eles vão na direção contrária daquilo que deveria estar sendo debatido. Então, a própria reforma política, que na verdade é um remendo político que está sendo feito no Congresso, é um exemplo disso. Então, ao invés de se debater aquilo que nos leva a essa situação caótica que vivemos hoje na política nacional,
Certo? Olha, agora nós temos que discutir distritão, distrital misto, distritão, não sei mais o quê, financiamento público de campanha, quando, na verdade, nós deveríamos estar discutindo a efetividade das leis e o funcionamento das instituições, que se funcionasse muito bem, então nem metade disso talvez estaria acontecendo no país. Recentemente, eu ouvi o senador Romário, do Rio de Janeiro, que parece que vai ser candidato a governador por lá, vai concorrer com Paulo Artung, então, imagino eu. O deputado Romário disse que, quando as pessoas falam em nova política, na verdade, o que as pessoas estão dizendo é que elas não querem votar em quem tem o seu nome envolvido em corrupção. Eu não acredito que seja simples assim, ou que a nova política seja representada apenas pelo fato de uma pessoa não ter tido seu nome citado ali em qualquer escândalo de corrupção. Eu acho que é muito mais do que isso. A nova política seria um pacto muito maior com a sociedade em termos de republicanismo, de ética, de moral, de funcionamento independente das instituições. E para que isso ocorra, é necessário que a própria população passe a se comportar de uma outra forma. Porque hoje funciona mais ou menos assim. A população, de uma forma geral, critica a todo mundo. Então, assim, virou um clichê, né? Ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém trabalha, os políticos não prestam e não sei mais o quê. Mas a população, ou parte dela, porque generalizar é sempre perigoso, parte dela faz mais ou menos o que os políticos mal intencionados e mau caráteres, né, e corruptos fazem. Porque, às vezes, a população critica. Então, um político pode ser sujo, pode ser não sei mais o quê, mas se fizer um favor pessoal, se arranjar um emprego para a pessoa ou fizer-lhe um favor pessoal, no outro dia ela sai fazendo campanha para esse mesmo político. Então, não é possível que se mude o comportamento dos políticos e que a política mude se parte da população não estiver disposta a mudanças também. Primeiro, a entender melhor como funcionam as relações políticas, as relações entre os poderes, as trocas permanentes de favor entre executivo, legislativo, judiciário e por aí vai, e, ao mesmo tempo, se animar a ir votar. Mas votar melhor mesmo que às vezes, como disse o Padre Honório, né, as pessoas acabam tendo que optar pelo menos pior, mas as pessoas precisam entender isso. E sem a participação da população, nada será mudado. As mudanças, isso não é um clichê, não é uma mera forma de falar. A mudança passa pelas mãos da sociedade. Agora, uma sociedade, quando ela vai assimilando o errado e o erro, e só aponta o dedo para o outro sem apontar para si mesmo, naquilo que ela própria faz de errado, de como ela também todos os dias comete ali as suas pequenas corrupções, né? Trocando favor, estacionando no lugar errado, furando sinal, não pagando impostos, enfim. Então, vai ser muito difícil de mudar, porque essas coisas estão relacionadas, diretamente relacionadas. O comportamento das pessoas aqui no cotidiano com o comportamento dos gestores públicos, dos políticos, das instituições, guardam uma relação muito grande. Então, eu faço essa reflexão para aqueles que estão nos ouvindo em casa, ela é fundamental. Como eu estou agindo? Então, os políticos agem errado o tempo inteiro, a política está uma bagunça, a corrupção para todos os lados, e eu? Todos os dias, quando eu me levanto, eu me lembro que eu tenho que ser cidadão, que eu tenho que cumprir regras. Eu me lembro que leis e regras, elas não são boas nem ruins, elas precisam ser cumpridas para que uma sociedade funcione de forma civilizada. Senão, nós não chegaremos a lugar nenhum. E não adianta ficar o tempo inteiro a reclamar, a xingando os outros, né, apontando o dedo para os outros, sem fazer uma autorreflexão, uma autoanálise de como é que eu me comporto como cidadão e qual a contribuição que eu tenho dado para que as mudanças que nós tanto almejamos realmente ocorram. Muito obrigado, presidente. Fazer uso da palavra,